Quer dizer, Deus usa, é o primeiro ponto, para salvar a nossa alma, para levar a nossa alma a nos desapegar desta vida terrestre. Ele deixa o sofrimento que venha sobre nós. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando esse vídeo para a difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil. É uma nobre missão para a qual eu lhe convido também para participar, porque não há solução sem o Sagrado Coração de Jesus, sem que o Sagrado Coração de Jesus reine nos corações. Pode ver que toda a história da história antiga, a história moderna, há duas formas de conquista. A conquista pela força, como fizeram os romanos, que iam conquistando pela força, outros povos que conquistaram pela força, mas os romanos é um caso típico, ou a conquista como faz nosso Jesus Cristo, ele quer conquistar o nosso coração. Então, nesse sentido, eu lhe convido, participe dessa campanha para conquistar os corações ao Sagrado Coração de Jesus. A matéria de hoje que eu quero tratar com vocês é a respeito do sofrimento. Eu já tratei no último vídeo a respeito do sofrimento no sentido de que é um companheiro da vida. Ninguém escapa do sofrimento por causa do pecado original. O que eu estou dizendo não é a minha ideia, mas é o ensinamento da Igreja Católica, do Catecismo, está no Catecismo. Hoje nós vamos tratar por que Deus permite o sofrimento. Quer dizer, por que eu sofro e Deus me esquece, me deixa sofrer. Então, nós temos que conhecer a doutrina católica a respeito do sofrimento. O pedido que eu recebi na última vez, eu quero lembrar, era de por que tantas pessoas estão sofrendo e como se aproximar do Sagrado Coração de Jesus. Porque nós estamos numa época muito difícil, o Brasil passa por apuros de muita gente que está com a vida difícil e provavelmente ainda vai ficar mais difícil por causa dos problemas ligados às consequências da crise sanitária, que embora tenha aspectos que poderiam ser evitados, na realidade todo mundo está sofrendo e vai sofrer pela crise financeira, econômica, social que está chegando. Então, o tema é o seguinte: Deus permite o sofrimento por quê? Se ele permite sofrimento pelo pecado original, pelos frutos do pecado original, nós já vimos isso, é um problema de justiça, é uma culpa que nós trazemos dos nossos primeiros pais. Mas a Igreja, o Catecismo ensina que se não houvesse a dor, é uma coisa natural isto, por enquanto não é ainda os dados da fé, o homem perderia imediatamente sua saúde. Imagine, por exemplo, se não tivesse dor de dente, para dar um exemplo muito comum. Se a pessoa não tivesse dor de dente, ela não ia se tratar. Se ela não tivesse uma dor na perna, ela não iria ao médico para saber o que tem. Então, a dor é um sinal de como nós temos que cuidar da nossa saúde. É muito curioso isto, porque a dor ajuda que a gente cuide da saúde. Se não existisse dor, as pessoas morriam ou perderiam, arruinariam a saúde de maneira impensada e irrefletida. Isso é um argumento natural, mas não responde muito o problema de fundo. O que o problema de fundo é? O Deus vê o nosso sofrimento? Vê. Ele sabe que nós sofremos? Sabe. Ele permite que nós sofremos? Permite. Então, há três lições, há três considerações
do catecismo. Eu lembro aqui sobretudo os catecismos tradicionais, mas o catecismo do Padre Tia Mertot tem muitas explicações de onde eu tiro aqui os meus vídeos. O primeiro é o seguinte: esta talvez é a única forma de salvar a nossa alma. Por quê? Porque todos os homens têm uma tendência natural a apegar-se às coisas dessa terra, apega-se a tudo, às suas comodidades, às suas conveniências, aos parentes e tudo que é material, tudo que é sensível. Ora, se essa tendência é tão grande que se não houvesse a dor, o sofrimento, nós esqueceríamos do principal. O principal é a salvação da nossa alma. Nós viríamos totalmente para viver nessa terra, com tudo que fosse dessa terra. Então, eu conto um caso que é citado por um sacerdote de uma senhora que é rica, riquíssima, e que ela tinha um pecado, não sei qual é o pecado, que ela não conseguia se afastar desse pecado, sempre caía no mesmo pecado. Então foi perguntar para o padre: padre, o que eu faço para me tirar desse grande pecado que eu estou? O padre olhou para ela, a conhecia, e disse: a senhora precisa uma grande desgraça. Ela ficou assustada: mas por que uma grande desgraça? Porque a senhora vai entender como a vida não vale nada. Esta vida aqui não vale nada. Bom, ela ficou meio assim. O que aconteceu? Houve um golpe, ela perdeu uma boa parte da fortuna, perdeu pessoas da família. Aí ela se deu conta daquele conselho do padre: eu preciso de uma desgraça. E na desgraça ela foi encontrar-se a Deus e abandonou o pecado que ela tinha. Quer dizer, Deus usa, é o primeiro ponto, para salvar a nossa alma, para levar a nossa alma a nos desapegar desta vida terrestre. Ele deixa o sofrimento que venha sobre nós. A segunda razão é o seguinte: o sofrimento nos torna mais humildes, mais pacientes, mais caridosos, mais amorosos. Pode ver que quando há um sofrimento, a pessoa, quando a fé ajuda, claro, a graça sempre está presente, a pessoa fica mais amorosa, mais cuidadosa, mais paciente. Então, mais desapegada das coisas que passam e fica preocupada com aquilo que é essencial. Então, às vezes, uma doença na família é uma graça. Eu conheço um depoimento de uma senhora que teve 3 filhos doentes. 3. Ela dizia: minha vida é uma maravilha. Eu me sinto transportada. Eu sinto que eu faço alguma coisa, sacrifício por essas 3 crianças doentes. Então veja que coisa misteriosa isso. O sofrimento nos torna generosos. O terceiro argumento é o seguinte: às vezes Deus permite o sofrimento para castigar os nossos pecados. Por quê? Nós não podemos imaginar que nós vamos direto para o céu. Nós vamos passar pelo purgatório. Tantas faltas temos, vamos passar pelo purgatório. Então, no purgatório, vai ser pedido a Deus vai pedir as contas da nossa vida, dos nossos pecados. E com isso, nós temos que sofrer. O purgatório é o fogo do inferno, onde a pessoa sofre os pecados, até mesmo perdoados, mas que não foram satisfeitas as penas diante de Deus. Agora, se nós sofrermos nesta terra, nós pagamos e diminuímos o nosso purgatório. O que você prefere? Você prefere ficar no purgatório sem mérito, porque no purgatório não tem mérito, ou passar nessa terra, oferecer o sacrifício que você tem nessa terra e aumentar o teu mérito no céu e passar rapidinho pelo purgatório, para dizer assim, rapidinho, porque no purgatório sempre é purgatório. Então, existe uma razão pela qual Deus permite, pelos nossos pecados atuais, o sofrimento. E nós devemos aceitar com humildade, com o que Deus manda para nós. E isso é a grande verdade que resta
aguardar nesta explicação. Deus sabe o que faz conosco. E nós deveríamos sempre dizer aquilo que, aliás, nós dizemos no Padre Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade em mim, hoje e sempre, até os meus últimos dias. A única coisa que me interessa, a única coisa que é importante, a única coisa que vai ficar é a minha vontade se conformou com a vontade de Deus. Nós não vamos levar nada desta vida, nada mesmo. Mesmo que queira, não vai levar nada. Mas não é verdade que não vai levar nada. Não vai levar nada de material, de sensível, mas levaremos os méritos do nosso sofrimento aqui na Terra, do bem que nós fizemos aqui na Terra. Então, aqui tem um mistério, eu reconheço, a Igreja ensina que é um mistério, como Deus, pela graça, nos leva numa vida mais ou menos difícil. Ele faz isso com os santos, porque não vai fazer conosco? Os santos sofreram e sofreram muito. Eu falo do Padre Pio, eu falo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que sofreu tanto nos últimos tempos da vida dela, que ela recomendou à irmã que cuidava dela no convento, que tirasse os remédios perto dela, porque ela podia e teria tentação de suicídio, de tanto que ela sofria. Ela teve uma tuberculose tremenda, não é? Então, esse é o ponto que nós devemos guardar. Deus sabe o que faz conosco, bendita seja a sua santa vontade, assim na terra como no céu. Eu deixo para o próximo vídeo a grande promessa, que é a terceira promessa das 12 promessas conhecidas. Eu vos aliviarei em vossas aflições. Vamos explicar isso dentro do sacrifício. E para terminar, eu lhe convido, vamos rezar uma Ave Maria por todos os que sofrem hoje no Brasil e no mundo, que precisam carregar a cruz com o Nosso Senhor, segundo aquilo que o Padre Pio disse: onde está Jesus, está a cruz, onde está a cruz, está Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele proteja você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.